Olá, galera, boa noite. Como divulgado anteriormente, hoje vai ser a nossa live com a médica Janaína Vieira e hoje nós vamos falar sobre a Covid-19. Nós falaremos também algumas coisas sobre fake news que tem se espalhado muito por aí, mas o mais importante, nós vamos falar também do cenário, do panorama regional. Então, de Gonçalves e região, a Jan, ela é uma médica que está trabalhando na linha de frente. A Amanda tá falando que está sem som, mas alguém não me ouve? Que estranho. Ué. Galera, ninguém tá me ouvindo ainda? Ah, pra galera tá normal. Amã, eu acho que é aí. Tá com som. Valeu pelo feedback. Porque a gente nunca sabe. Ah, então, Amã, acho que o negócio é contigo aí. Que música? Tá doida? Não tá tocando música nenhuma aqui. Ou é? A gente. Tô esperando a Jô chegar, né? Então, a Jô, ela é uma médica. Ela vai se apresentar depois, mas eu já quero deixar registrado que ela tá, né, na linha de frente contra a Covid-19. E graças a ela e muitos outros profissionais, a gente tá tendo um cenário que ainda está sendo segurado, porque são eles que estão na linha de frente. Oi, Jean. Ainda não apareceu sua solicitação, já que aparece. Graças a esses profissionais que o cenário não está pior. Então, a gente está contando com eles, a gente precisa muito deles, são os que estão na linha de frente, eles estão sofrendo. Então, a gente deve muito a esses caras que dessa vez aí apareceu. Mas o que nunca ficou evidente o quanto que a gente precisa dessa galera com sangue nos olhos para poder combater essas mazelas que afligem a espécie humana. Oi, Jean! Oi. Chegou! Ai, Mas é tranquilo. Deixa eu arrumar aqui minha câmera, que depois quando a tela divide fica um pouquinho diferente. Jean, tem bastante gente online aí, eu queria que você se apresentasse para a galera. boa noite, antes de tudo, obrigada, Thay, por ter convidado a participar aí da live com você. E obrigada a quem está gastando domingão à noite aí para ouvir falar sobre essas coisas e tentar deixar o assunto menos chato possível. Eu sou Janaína Barroso Vieira, eu sou médica, sou formada na Santa Casa de São Paulo e fiz residência em clínica como pré-requisito para cardiologia. Então, essas são minhas áreas de atuação, mas tem mais de 20 anos aí, não vou nem falar mais que eu Jean, trabalho. seu som tá baixo. Deixa eu ver se eu consigo mexer isso aqui. Vou chegar mais perto para ver que meu tom de voz é baixo. O som pessoal é baixo. Tá dando melhor? Agora tá bem melhor. Aqui tá. Senão não dá para escutar. Vamos ver o feedback da galera. Mas pode continuar. Então, trabalho em medicina intensiva. Eu vou ver se eu pego um microfoninho aqui para ver se fica melhor. Tá. Se conseguir parar o som. Só um instantinho. Tem problema. Ela vai colocar o microfone, galera, já que ela volta, porque às vezes é por conta do conector, alguma coisa assim. Tecnologias, né? Tá. Só a galera que já tem um estúdio todo formado, tudo da hora que o negócio vai, né? Então, aos poucos, esse negócio de live veio de repente, assim como a pandemia. Então, a gente até aqui, a gente, cada dia, cada live, a gente tá melhorando um pouquinho, melhora um pouquinho a luz, melhora um pouquinho o fundo, e assim por diante, né? Porque não tem como fazer tudo de uma vez.
Eu, pelo menos, eu nunca pensei que eu seria toda blogueirinha. E tá aí, agora a nossa vida é ser youtuber nessa vida. Vamos ver se melhorou. Bastante. Agora sim. Tá todo mundo conseguindo me escutar? Aqui O tá ok, problema, já. até a Thay tá falando que é tecnológico, não é tecnológico, não. É da pessoa que tem um tom de voz muito baixo e não consegue falar mais alto que isso. Então, se alguém ainda não estiver ouvindo, me fale, por favor. Não sei quem conseguiu ouvir minha apresentação, né? Meu nome é Janaína Barroso Vieira, sou médica formada pela Santa Casa de São Paulo. Fiz residência em clínica médica e cardiologia lá na Santa Casa mesmo, que são minhas áreas de atuação, mas tem muito tempo aí que eu atuo em medicina intensiva. Eu trabalho dando plantão em UTIs. Lá desde a época de São Paulo, e agora que eu vim aqui para o sul de Minas, eu estou atuando aqui na região. E o que mais que eu posso falar? Acho que basicamente isso, né? Eu tenho um side job, que quem é meu amigo no Facebook sabe que eu sou a chata do Facebook. Quando publica besteira sobre saúde, eu geralmente vou lá e falo, não é bem assim. Isso tá errado, isso não é verdade. Porque, infelizmente, essas coisas às vezes são perigosas, né? Tem muita gente que não sabe nada falando muito e pouca Sim, gente que muita sabe muito falando lenda. pouco, né? Então, é muito Então, importante isso. O trabalho que você faz no Face, que eu sempre vejo você super ativa, desmistificando. São coisas que a gente lê e fala, meu, como que a pessoa pode acreditar? Mas tem gente que acredita e você vai lá e fala, não é desse jeito, não é assim, não é assado. E com e o tem as WhatsApp também. coisas inofensivas e tem as coisas que são perigosas, e essas me preocupam mais. E eu falo assim que as piores são aquelas que são meio verdade, que tem o suficiente de verdade para iludir as pessoas e elas acreditarem. E aí a parte que não é verdade que é complicada. É, Mas aí você acaba fazendo o papel de chata, né? Mas tudo bem, porque eu sou chata mesmo, então quem acompanha comigo sabe que eu sou muito chata, então. mas o problema é de quem acha chato, ué. Não, mas eu assumo minha natureza de chata mesmo e pronto. Não tem problema, imagina. Eu adoro isso. Nossa, se tem alguma coisa assim, o Jean comentou, cara, eu vou lá e não, eu me sinto tão bem, porque eu falo, gente, tem uma mente pensante, tem um negócio, tem alguém falando a coisa certa. E, Jean, então, assim, né? O nosso tema hoje é a Covid-19, então, para todo mundo, uma coisa que é um negócio tão besta, mas eu me incomodo bastante, não é o Covid, é a Covid, tá? O É nome a da Covid. doença. A É a Covid. doença Covid-19. Isso. O vírus SARS-CoV-2. Exato. Daí esse negócio do pessoal fala ou Covid não. É A porque a gente está falando da É. doença. Então, E também não é o coronga. então a gente está num cenário meio que preocupante e a gente consegue ver enquanto muitos outros países, outras regiões estão saindo agora, estão começando a pensar numa reabertura. O Brasil, numa forma geral, ele tá ainda com uma curva muito ascendente, a gente só está subindo, 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 subindo. E aqui na região a gente tem alguns números que assustam. Eu acho que as pessoas elas não estão vendo qual que é o cenário real da coisa. Como que o Eu acho negócio que é assim, complicado. ninguém está mais assustado do que o governo do estado, né? Que desde a semana passada já começaram a dar uma surtadinha aí de leve, ficar preocupado e chamar a atenção do pessoal e falar não vamos sair se não tem necessidade, porque na última semana os casos começaram a escalar mais rápidos no estado aqui e a gente está começando a entrar na fase que São Paulo e Rio de Janeiro já estão saindo por enquanto. Uhum. Então, porque existe o risco de uma segunda onda, né? Aí eu estava até comentando hoje que, na verdade, os dois estados da federação com melhor estrutura hospitalar estão começando a dar uma aliviada e Minas não está preparada para ter uma onda do tipo que São Paulo teve. E Minas está com muita subnotificação também, né, Jean? Porque a Tem gente vê que bastante. são duas coisas. Então, a gente vê que a Covid, o registro de pessoas
da Covid não está aumentando nos números oficiais, enquanto de síndrome respiratória aguda grave o negócio Continua aumentando. subiu. Então, muita coincidência, síndrome respiratória aguda grave ter aumentado no meio de uma pandemia. Então, é preocupante. Não, tem uma não é? coisa aí que é a questão dos testes, né? A gente não está testando muito. A orientação inicial era testar só casos que fossem internados. Isso já gera uma subnotificação, isso não é em Minas, é no Brasil inteiro, né? Na verdade, a gente acaba vendo os casos mais graves e não vendo os casos mais leves. E o que acabou acontecendo é que existe um atraso nos testes, né? Principalmente se a gente vai saindo das regiões mais ricas, não tem teste disponível, aí não tem como colocar. As pessoas falam, os médicos estão colocando que é Covid e tudo. Gente, se não tem o teste, a gente não pode colocar que é Covid. Quando tem Covid, tá Covid. Então, não tem o teste, ou faz o teste, tem um tempo de espera, às vezes, de 15, 20 dias. Então, esse cara vai para a estatística como síndrome respiratória aguda grave. Inclusive, se ele vier a óbito, ele vai entrar na estatística como óbito por conta da síndrome respiratória aguda grave? Sim. Existe uma orientação que a gente coloca nos atestados. O meu gato que está fazendo carinho no celular, tá? Não tem. Não precisa participar. Até perdi o que eu ia falar. Então, da orientação. Existe uma orientação que quando a gente preenche o atestado de óbito, se existir uma forte suspeita, mas o teste não está pronto ainda, coloque que é um caso suspeito para Covid-19. Mas eu não sei se todo mundo está seguindo essa orientação que foi dada. E muita gente pode estar colocando simplesmente que não é errado, né? Se você não tem a confirmação diagnóstica de que é o COVID, que é o SARS-CoV, que é a Covid, é uma síndrome respiratória aguda grave. Bom. E está havendo testagem em óbitos, pós-testagem depois, para tentar confirmar esses óbitos ou não é prioridade? Não é prioridade? Depende de onde você está falando. Você pegar cidades como Pouso Alegre, Itajubá, que tem estrutura universitária, que são cidades mais ricas, que as próprias cidades estão se mobilizando para ter uma testagem maior, sim, é testado. Tá. Agora, essa não é a realidade do estado inteiro, não é a realidade do país inteiro, né? Então, se a pessoa morrer num desses interiorzões bravos, que mal tem um hospital, que dirá teste, como que você vai gastar um teste com alguém que já morreu? Então, não está sendo testado. E aí, se não tem teste, não vai sair resultado depois, você não põe no atestado que é suspeito, porque você não vai ter a confirmação, né? Entendi. Então não entra nem como suspeito, nem como óbito suspeito. Entra como o SARS, né? Ah, entendi. Como síndrome respiratória aguda grave. Ah, tá. Entendi. E agora a gente está num nível da transmissão que agora que a doença tá interiorizando, sei lá, tá indo pro interior. Eu não devo falar essa palavra. Agora a gente está vendo que as capitais, elas já atingiram o pico, ou estão próximo do pico. E algumas já estão numa curva descendente, só que agora o negócio está começando a explodir no interior. Ou seja, nos lugares, por exemplo, aqui em Gonçalves, que não tem hospital, vai para grandes centros como Pouso Alegre e Itajubá. Né? Então, e até como que está a lotação de leitos de UTI, por exemplo, lá em Pouso Alegre, que você está atuando? Então, o que acontece, assim, que as pessoas veem a estatística de Pouso Alegre, que até está relativamente controlada, com 4 óbitos até agora, e pensa, tem que estar vazia, não tem quase nada, olha ali internado, não tem quase nada. Aquela estatística é da cidade de Pouso Alegre, pessoas que são de lá. O hospital, ele recebe gente de todo canto. Então, tem gente de Chiva, tem gente de Extrema, tem gente... Enfim, dos hospitais que dentro do SUS são regionalizados para lá, tem paciente lá. Entendi. Então, assim, a situação não está naquela coisa de falência do sistema, que não tem mais como receber. Mas a gente vendo um aumento do número de casos, e a gente está no comecinho.
Entendi. E os dados que são postados, por exemplo, pela Prefeitura de Pouso Alegre, São dos de pacientes casos de Pouso moradores, Alegre. são de Pouso E aí Alegre. o cara é de Cambuí, o caso dele vai sair na Prefeitura de Cambuí. Não tem UTI Entendi. em Cambuí. Então não tem paciente internado na UTI em Cambuí. Então Se o teve uma paciente de morte Cambuí ele está confirmada hoje, né? internado, De Cambuí. Que estava e foi internado em acho Pouso que por isso Alegre. que eu acabei lembrando, falando de Cambuí, porque eu acabei lembrando do caso. Mas esse caso, se ele te aparecer internado em UTI, ele não está internado em Cambuí. Todo mundo sabe, não tem UTI em Cambuí. A mesma coisa se na estatística de Gonçalves é paciente internado em UTI. A gente não tem nem hospital aqui. Então, não é aqui que a pessoa está internada, ela está internada em outro local. Mas a origem do caso é o que importa. Tá. Então, se o caso é o originado lá em Cambuí, ele é de Cambuí. Para a questão estatística, o que importa não são os casos que estão internados no hospital. São da onde vieram os casos, porque esses lugares que necessitam de atenção de saúde pública. Uhum. Então, se eu tenho uma cidade que não tem hospital, mas tem 10% de pacientes graves internados, essa cidade está numa situação calamitosa. De repente, eles estão no hospital da cidade B, que não tem caso nenhum. Onde que eu preciso estar atenção? Não é na cidade B, é na cidade A. De onde veio, né? De onde veio. E é onde está o A questão do boletim estatístico é para te dizer da onde está vindo a contaminação, da onde estão vindo esses casos. Uma coisa que confunde muito é a questão justamente que está falando assim, por exemplo, Pouso Alegre está com 80% dos leitos vagos. Mas como que a gente consegue ler? É um exemplo, não é esse número, tá, gente? Porque, assim, de SUS não existe isso, né? Então, como que a gente consegue ler esse número, assim, de leito vago, de UTI, para a gente entender mais ou menos como que está a lotação desses lugares? Aí é complicado, porque a questão é assim, se a gente pensar no SUS no Brasil, principalmente o SUS aqui nessa região que não é São Paulo, que não tem tantos leitos, já existe um déficit de vaga de UTI sempre, eterno. Uhum. Porque já não tem, para alguém, já não existe. Se alguém assiste jornal, sabe que toda hora você vê notícia, porque morreu no pronto-socorro que não tinha UTI, ou não conseguiu vaga de UTI, ou a família reclamando porque demorou a ir para UTI. Porque já existe um déficit de vagas. A gente não tem leito suficiente de UTI, nem porque a gente precisa hoje, né? Eu publiquei até no Face um mapinha de Minas, colocando... Espera só, ajeitar aqui um pouquinho. Um mapinha de Minas em que dizia quais os locais que têm leitos suficientes de UTI de acordo com a recomendação da OMS. Então, se a gente vê, o mapa inteiro está vermelho. E tem alguns pontinhos verdes, e não é nem o verde ideal, é o verde mais próximo do ideal. Uhum. Então, a gente tem um déficit crônico de leitos. Muita gente, por qualquer patologia, já fica sem leito. E aí você tem uma doença que muita gente precisa de UTI. Porque aí esse é o problema, esse é o nosso medo. É isso que as pessoas têm que entender. COVID, né? É um monte de coisa atropelada. Não, eu sempre brinco assim, que as pessoas não receberam o memorando que a partir de agora elas não podem ficar doentes de outras coisas. Elas continuam ficando, continua acontecendo. E tem acidente, tem tiro, facada, todas as coisas que sempre aconteceram continuam acontecendo. E continuam precisando de UTI. Então, se você já não tinha antes, você tem menos agora. É claro que assim, o hospital fez uma reestruturação, tudo mais, conseguiu separar alguns leitos e está conseguindo manejar isso daí. Mas é claro que isso em prejuízo com as vagas que normalmente tinham para outras coisas. Teve que fazer um mega remanejamento para que esse prejuízo não fosse muito grande. Mas em todos os lugares, e se você tinha alguma cirurgia para marcar nesse período, você sabe que foi desmarcada. Que as cirurgias eletivas, as cirurgias programadas, elas estão sendo atrasadas. Isso pode também trazer consequências. Porque dizer que a gente não vai ter como medir a morte resultante desse atraso. Entendi. Da falta da UTI. Da falta. Uma pessoa que tem câncer, até um amigo recentemente assim, teve que ir para cirurgia de urgência, porque
estava com uma cirurgia programada, começou a epidemia, não vamos fazer, vamos aguardar. Só que é câncer, câncer é uma coisa que às vezes complica, né? Então acabou indo para uma cirurgia de urgência, conseguiu resolver. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente vai sentir um impacto maior. E se a gente deixar isso sair do controle, a gente está vivendo uma situação controlada nesse momento. E se a gente deixar isso sair do controle, muito rapidamente, a gente vai ver essas vagas irem embora. Até porque assim, eu falo isso pro pessoal, a gente hoje pode ter vaga, pode ter leito vazio de UTI em hospitais da região. Só que a Covid, ela tem uma alta transmissibilidade. Então, assim, de um dia para outro, pode surgir casos, 5, 10, depende do tamanho da cidade, e esses casos podem evoluir, você me corrige se eu estiver errada, Jean, mas esses casos podem evoluir de um quadro simples para um quadro muito grave em questão de dias, 2 dias, 3 dias. Então, se isso acontece tudo de um dia para o outro, ou dentro de uma semana, os casos de UTI, os leitos de UTI ficam ocupados e, assim, em uma semana o que estava vago já não está mais. Não, e a gente sabe assim, que a média de permanência desses pacientes é entre 2 a 3 semanas. Então, ocupando o leito, esse não é um leito que é liberado rapidamente. Não é como, eu fui fazer uma apendicectomia, fiquei um dia na UTI. Esses pacientes ficam muito mais tempo. Então, acaba rápido os leitos. E a questão que eu sempre falo é assim, o que a gente está vendo hoje não é a situação de hoje, é a situação de 15 dias atrás. Por quê? Período de incubação entre 5 e 15 dias. Então, a gente está vendo o passado, é que nem olhar para as estrelas. Aquela luzinha que a gente vê no céu, ela não é a realidade, ela é o passado. Exato. Então, a gente está vivendo hoje o passado. Os casos que estão se infectando hoje com as liberações, com o pessoal andando por aí, fazendo festinha, churrascada, isso aí, eles vão aparecer entre 5 e 15 dias para frente. Então, se começar a explodir os casos, e falar, não, pelo amor de Deus, isolamento, lockdown, não sei o quê, já perdeu o timing. Já era, já foi. Assim, é um ônibus sem freio. Quando você vê o congestionamento, se você vai levar 5 dias para parar, você já bateu o ônibus. Porque isso então, você não pode ver o congestionamento. Porque você infectou lá atrás. Lá atrás, e agora, assim, pra gente não. Quando você olha uma estatística e do nada aparece um número de casos de aumento exponencial, assim, é porque tudo isso daí já estava rolando lá atrás e vai continuar aparecendo por mais 10, 15 dias. Então, no caso só que esses caras vão ficar na UTI, os que forem para lá, de 2 a 3 semanas. Então, se a gente fizer o trabalho direito, eles não morrerem. Então, e os casos de 2 a 3, e vão continuar aparecendo. E então, aí, esses novos vão para onde? E vai virar uma bola de neve. Não tá agora, mas vai não virar. Tá. Mas a situação que a gente está vendo hoje é a situação de 15 dias atrás. E tá caminhando, não estamos caminhando para um cenário muito bom aqui, né? Não, é por isso que assim, o governador falou, o secretário de saúde falou, porque eles sabem que o que eles estão vendo hoje é o passado. E que se a gente não fizer nada, isso vai piorar e vai piorar rápido. Eu trouxe alguns números aqui, que eu peguei aqui da nossa região. Então, e tem um dado que muito me assusta, que eu peguei da cidade de Cambuí, tem 32 casos e um óbito confirmado. Então, daí tem Extrema, que tem 298 casos, 5 óbitos. Pouso Alegre, 232, 4 óbitos. Itajubá, 73 casos e 3 óbitos. Paraisópolis tem 24 casos e 4 mortes. Se a gente fizer uma continha rápida, eu já fiz a continha antes, porque biólogo fazendo conta na hora não dá certo. Então, eu já tirei uma porcentagem. Então, assim, Itajubá e Cambuí, que está com uma porcentagem relativamente alta de mortalidade por infectados de Covid, tá 4,1 de Itajubá e 3,12 de Cambuí. Paraisópolis tem uma taxa de mortalidade de 16%. Então, de duas uma, e nenhum dos dois cenários é bom. Ou a coisa está muito ruim em Paraisópolis, ou a gente está com muita, mas muita subnotificação. E aqui do lado,
de Gonçalves. Gonçalves, por enquanto, não tem nenhum caso confirmado. Mas eu tenho certeza absoluta que o vírus já está por aqui. Então, assim, não é possível. Assim, o vírus não respeita linha de município. Daqui para lá. Eu não acredito que exista alguma coisa na água de Paraisópolis que faça o vírus ser especialmente mortal em Paraisópolis, alguma coisa errada com a cidade. Eu acredito que é subnotificação e ponto. Exato, não é possível. Porque a gente sabe que a mortalidade do vírus é 50% nos casos graves. E que os casos graves vão ser 5% da população de risco. Na população jovem é 0,5%. Então, assim, a quantidade é muito pequena. Para ter essa quantidade de óbito, é porque você não está pegando os outros casos. Ou seja, tá totalmente... O vírus está comendo solto por lá e ninguém está vendo. Porque o negócio continua, não tem uma... Desde o início não teve uma restrição grande e agora todo mundo querendo reabrir tudo, isso daí só vai espalhar com mais rapidez. Então, se a gente pensar que o centro de atendimento daqui da nossa região, Gonçalves, Paraisópolis, é tudo Itajubá, e a gente já tem a cidade de Itajubá, que tem que atender os deles lá, que já tem um tanto direito que está ocupado, e daqui a pouco aqui começa a pipocar e vai para lá, o que eu não estou entendendo é como que a galera ainda não tem noção, não pega o número e vê, e não está tendo noção do perigo, porque não vai adiantar só o álcool em gel e a máscara, é muito além disso, né? Isso daí não é uma armadura, a gente não tá saindo com uma armadura do Homem de Ferro por aí. Então, quem dera, né? Quem dera! Tivesse um filtro de ar ali, ó. Certeza que ele já tinha resolvido essa bagaça. Se tivesse uma para mim, eu ia querer. Então... Mas eu acho que, assim, existe uma confusão na cabeça das pessoas. Que elas falam, você tá falando que tem tanto, mas foram só 4 óbitos. Então, como que é possível que seja tanto assim? Porque as pessoas confundem um pouco. Quando a gente pensa em qualquer doença, a gente tem que pensar na capacidade da doença se transmitir, o quanto que ela causa doença e o quanto que ela mata. São as características, que é infectividade, patogenicidade, virulência. E, na verdade, quando a gente pega esse vírus especificamente, ele é um vírus que é muito infectante. Ele se transmite muito fácil, entre 3 e 4, cada pessoa, que é o R, né? É o número de pessoas que cada um infecta. Cada pessoa que pega ele infecta 3,4 pessoas, que só na estatística existem metade de um ser humano, né? Sendo infectado, outra metade não. Mas é entre 3 e 4. É do bico para baixo. Então, aí é o mundo irreal dos números, né? Mas, assim, é entre 3 e 4 pessoas. Quando a pessoa fala da influenza, que não fala, porque a H1N1 é muito pior. Não é. É 1,7. Então, é entre 1 e 2 pessoas. Ele infecta metade do que esse. Ele se transmite muito mais. Só que em termos de... E causa bastante doença, assim, 80% assintomático. Então, bastante gente desenvolve sintomas. Mas em termos de gravidade, é 20% moderado. E caso grave mesmo, se for da população de risco, é 5%. Isso não é tanto. Se você pensar só nos números. E é o que eu vejo a maioria dos políticos falando, assim, focando na questão de que esses números não são tão grandes. Eles não são tão grandes se fosse um vírus de baixa infectividade, que infectasse poucas pessoas e, de repente, infectou 100, morreu 5. Só que se você pensar em termos populacionais, um vírus que tem uma capacidade de infecção de 85% da população e que vai causar 5% de doença grave, é muita coisa. Esses números crescem. E esses números não são tabelinha de Excel. Cada um desse número que morre é uma pessoa. Sem contar que tem doenças que... A Amanda gosta de dizer que para quem morreu é 100%. Para quem morreu e é verdade. Para quem morreu é 100%. Então, eu até fiz uma comparação com outras doenças para ver assim, por exemplo, o Ebola, que todo mundo conhece, já ouviu falar, ele tem 70% de mortalidade. Então, a gente está comparando um vírus que é muito mais mortal que o outro. Mas quantas vezes a gente viu pandemia de Ebola? Nunca, e dificilmente a gente vai ver, pelo modo de transmissão dele e pela letalidade.
Vírus que são um pouquinho menos letais e são muito infectantes, eles se espalham mais. Eles têm chance de se espalhar, porque a pessoa não está tão doente. Aí ela vai viajar, ela vai passear, ela vai na churrascada. A galera e ela devia jogar carrega o Plague. vírus na... Joguem Plague, galera. É muito bom. Vocês vão entender como que um vírus funciona. Então, isso ajuda ele a se espalhar muito, muito. E aí, quando o pessoal fala, porque é uma gripezinha, eu já fico puta, porque assim, gripe é uma doença séria. Quando as pessoas falam gripezinha, elas estão pensando em resfriado comum, que é outro vírus, é outra pegada. Fica com o nariz entupido, dá dor de garganta, espirra, 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 e só não passa disso. Gripe é uma doença sistêmica, ela é muito mais grave. O que a gente está mais acostumado a ver é o H1N1, H5N0, enfim, a família do influenza. E quando o pessoal compara, a mesma coisa. A mortalidade da última epidemia foi 0,026%. Então, assim, é um pouquinho menor, né? Então, a gente, assim, está comparando dois vírus totalmente diferentes. E o corona é muito pior. Existem alguns vírus que têm uma classificação de alerta internacional e são baseados nisso. Enquanto eles se transmitem e o quão graves eles são. E o corona é um dos vírus que são classificados como 4. Uhum. Os outros são o ebola, o sabiá, que é a febre hemorrágica brasileira, e o Marburg. De todos, os outros 3, eles são extremamente mortais. E o corona é altamente transmissível. E uma por isso que ele gerou uma pandemia. Não é à toa, né, que a gente chegou no estado que a gente chegou. E muita gente fala também, pergunta sobre da gripe espanhola, né? Só que a gripe espanhola, o pessoal tá pensando que vai chegar num determinado dia e simplesmente a gripe, igual foi a gripe espanhola, foi sumindo. Só que isso é assim, um tiro no escuro, é uma possibilidade em 1 milhão, 100 milhões. Por que aconteceu com o vírus da gripe espanhola? Ele sofreu uma mutação que ele parou, entre aspas, de ser infectante em seres humanos. Então, assim, foi muito, muito ao acaso. Então, da mesma forma que essa mutação do SARS-CoV, que o SARS-CoV teve, para infectar seres humanos, foi ao acaso e conseguiu infectar a gente, nada garante que isso vai acontecer com ele. E uma outra coisa que as pessoas estão se pegando muito, que assim, eu já testei positivo, teve gente que passou toda a parte assintomática, beleza, ok, muito bom. Mas eles estão se pegando no caso que assim, eu já me infectei, então estou imunizado. Posso entrar em contato de novo? Não vai acontecer mais nada. E não é verdade. Não é verdade, Jean? A gente não tem essa resposta, na verdade, né? A gente não tem sabe duas coisas aí, na verdade. Uma questão é os testes. Surgiram, até esqueci já quanto, mas assim, milhares de testes feitos a toque de caixa, porque é um vírus novo. Então, aquela história, a gente está aprendendo a consertar o avião enquanto ele voa. Então, aquela coisa que estamos meio desesperado mesmo. Então, assim, um monte de testes sendo criado, a maioria deles estão sendo validados agora, então a gente não sabe exatamente qual a sensibilidade, qual a especificidade e, na verdade, se eles estão detectando os anticorpos certos. Nem todos os anticorpos que você produz são imunizantes. Teve até o caso da Coreia, que super testou a população, foi super agressiva, estava usando um teste rápido e para dar justamente, você já pegou, beleza. E daqui a pouco as pessoas voltaram a ter. Só que, na verdade, não é que elas voltaram a ter. O que eles viram? O teste que eles estavam utilizando, ele dava reação cruzada com outros coronavírus, porque coronavírus é uma família, né? Você é um bióloga, sabe, coronaviridae, tem um monte de bichinhos ali. Aliás, a da vacina e muitos causam... não tem nada a ver com não tem nada a ver, gente, nem dos gatos. É outro bicho, eles só são parentes. Então, só que tem outros coronavírus que infectam seres humanos, que não causam doenças tão graves, e aí aparece reação cruzada. É quando o exame diz que você teve, só que na verdade você teve um parecido. Então não dá para confiar em todos os exames cegamente. O exame que dá para a gente confiar mais cegamente é o PCR, aquele que enfia no cérebro, quase. Aí cotonete, acho que quase 20 centímetros. Pequenininho assim. Que é para conseguir, na verdade ele pesquisa o vírus, ele não pesquisa a resposta do organismo. Então se o vírus está lá, o vírus está lá. Bom.
Porque o teste rápido ele vê o que já rolou, né? O que já rolou. Se você já entrou em contato e se o seu corpo teve uma resposta imunológica. E o PCR, Da ele mesma, vê se os tem... sorológicos é a mesma coisa, eles veem a questão da sorologia. E o PCR, ele vê se você tem um vírus. Tá ainda. Se o Então, por vírus exemplo, ainda tá. eu acho que eu tive há um mês atrás, eu fiquei super mal, eu tive febre alta, barará. Eu vou fazer o PCR para ver se eu tô. Não adianta, você teve um mês atrás, você tá bem agora, o vírus já foi embora. Você vai ter que fazer uma sorologia, um exame para ver se você tem marcador sorológico que sugere isso. E qualquer teste, mesmo o PCR, ele tem os falsos negativos, que é quando ele diz que você não está doente e você está, e os falsos positivos, que ele diz que você está e na verdade você não está. Então, por isso muitas vezes tem que repetir. Então, faz uma vez, às vezes tem que repetir de novo. Hoje não existe certeza nenhuma de que só porque a pessoa pegou, ela já está imune. Não existe isso. Porque, ou seja, o negócio da reinfecção. Se tivesse algum estudo comprovando que as pessoas não conseguem ter uma reinfecção, até então, daí comprovou, não, você pegou, já está imune, como se fosse uma catapora na vida, daí a imunização de rebanho meio que daria certo. Não é isso, mas se você não tem nenhuma certeza disso, que jeito? Um vírus novo, a gente está aprendendo a conhecer ele agora. A gente tem um alto grau de confiança que provavelmente ele gera uma reação imune, tanto que estão estudando as vacinas. Se não tivesse reação imune a ele, não ia ter vacina, não ia ter essa possibilidade, ia ser muito pior. A gente tem um alto grau de confiança de que, a não ser que o vírus sofra uma mutação, porque ele pode sofrer uma mutação para o bem ou uma mutação para o mal, você pegou uma vez e não deve pegar de novo. O tempo que essa imunidade dura, porque também tem isso. Nem todas as imunidades são permanentes. Pode ser que seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, para sempre. A gente não sabe, o vírus é novo. A gente vai ter que esperar e ver como é que vai rolar. Agora, a gente tem um alto grau de confiança que gera imunidade. Certeza absoluta? Não tem. Não tem como a gente ter certeza absoluta nesse momento. Mas é um alto grau de confiança. Agora, a questão da imunidade de rebanho. É um termo que surgiu com a veterinária, tudo mais, de você pegar e deixar o rebanho adoecer, quantos morrem, quantos... tem aquele pequeno detalhe, né? Quantos morrem e quantos ficam doentes. A gente sabe quanto que é. Se a gente pensar que a gente precisa ter mais de 60% da população doente para conseguir ter essa imunidade, aí eu vou fazer a conta rápida, porque eu não tinha me preparado, então tem que fazer de cabeça. Mas pensando na população brasileira, 210 milhões de habitantes, acho que a gente está 60%. Vamos fazer por 100 milhões. 100 milhões de doentes. Então, se a gente tem 100 milhões de doentes, 20% graves, moderados. Desses 100 milhões, são 20 milhões. Se 0,5% desses, 1% para pegar os 5% do grupo de risco, 0,5% de quem é mais jovem, desses 100 milhões ficarem doentes, a gente está falando de 1 milhão de pessoas mortas para a gente ter uma unidade de rebanho. E aí é muito fácil se for meu vizinho, mas eu não quero morrer. Até eu acho que essa é a questão. As pessoas estão olhando a planilhinha no Excel, númerozinho solto no ar. 1 milhão em 200 milhões não é nada. Porque cada número que aumenta lá é uma pessoa. Alguém, então, o que as pessoas não estão entendendo é que, assim, por enquanto as pessoas estão vendo números, mas tem um CPF ligado lá, tem uma pessoa, tem toda uma família. Então, assim, não tá, a gente não tá... E mesmo se for grupo de risco, é a avó de alguém que faz biscoitinho, que chama o vizinho para o café da tarde, que é aquela senhora fofinha, ou aquele senhorzinho que vai lá com o cavalinho dele. Eu tô falando aqui na nossa realidade, né? Mas são pessoas. E você não sabe, você não escolhe quem vai morrer. Mas vai morrer da família do outro. Como que você sabe? Se o vírus comer solto, você não sabe. E fora que a gente não sabe, que eu falo que são as mortes indiretas.
Porque não tem tudo isso de vaga de UTI, gente. Se de repente começar essa inundação de coronavírus, não vai ter UTI para todo mundo. E quando eles começarem a encher, não vai ter UTI para quem sofre acidente, não vai ter UTI para quem levou o tiro, não vai ter UTI para quem infartou. Quem tiver com câncer vai ter que ficar esperando. Daí vai todo mundo no balaio só. Aí você tem os óbitos do corona e você tem os óbitos secundários, que não vão entrar na estatística. E já não estão entrando, né? Já não estão. Não está entrando. Então é que eu tô vendo até que as pessoas estão comentando, né, umas coisas aqui só para falar que eu tô sem óculos, eu não consigo ler o que tá passando aqui na tela do celular. Algumas coisas eu tô lendo, perguntas eu já tô jogando no meio da conversa. Mas há uma coisa que, assim, as pessoas ainda falam, ficam falando muito via Facebook, isso, aquilo, mas não é nada. Agora ninguém mais morre de infarto, ninguém mais morre de assalto. Morre. A questão é que a gente está no meio de uma pandemia. Então, esses números agora, eles estão sendo tratados como secundários. Não é que. Aliás, essas pessoas estão tão preocupadas com os óbitos da violência no Brasil, é só entrar no DataSUS. Esses dados estão sempre atualizados, elas podem ficar acompanhando, se elas estão preocupadas, estão pensando em soluções, mas a verdade não é essa. É que geralmente quem vem com essa história está querendo minimizar quem está morrendo da pandemia. Está querendo minimizar a importância agora, né? A importância do que a gente está vivendo. A gente está com um evento agora. E a gente tem que focar. Eu vejo as pessoas, não falam dos óbitos da fome. Tem muita gente que fala dos óbitos da fome o tempo todo. E já falava há muito tempo. Só que tem uma coisa, fome não é contagiosa. Então, é um problema velho, um problema antigo, um problema crônico, um problema agudo. E que vai levar todo mundo, e principalmente quem está passando fome. Porque tem menor sistema imunológico, tem maior chance de morrer de Covid. Chance de morrer de Covid. Então, tem uma coisa assim que é um discurso que eu não entendo. De querer minimizar. E que se a gente tivesse feito tudo certo, porque a gente não fez, tudo certo desde o começo, tivesse sido mais radical, tipo Nova Zelândia. Nova Zelândia tá assim. Nossa, tá um negócio... Se a gente tivesse sido radical, testado, isolado, feito quarentena direito, a gente não tava nessa situação. Só que a gente deixou a coisa correr. Então, tá correndo. Então, eu acho assim, que a gente ainda não tá super atrasado para tentar corrigir isso. A gente Mas teve tudo cada dia que passa, a gente está um pouquinho mais atrasado. A gente viu tudo acontecendo no mundo de diferentes formas, né? E os países tomando diferentes precauções. Então, a gente teve parâmetro para poder tomar as decisões. E essas decisões que a gente está tomando, está tudo do avesso. Então, assim, agora, no momento que a gente está, é hora de reabertura? Eu digo assim, do Brasil. Reabertura de comércio, porque a economia vai quebrar, porque as pessoas, se elas não forem trabalhar, elas vão ficar sem dinheiro. Concordo, mas é hora de reabrir shopping. Se a pessoa está sem dinheiro, vai reabrir shopping por quê? Por que a pessoa vai para lá? Então, assim, eu sou empresária, eu senti na pele. Todo mundo que acompanha a gente aqui viu que a gente sentiu muito na pele. A gente queria tá trabalhando, a gente queria mesmo. Mas, assim, não adianta a gente ficar ferrado economicamente e ficar doente também. Porque, assim, a gente tá... Eu falo para todo mundo que estamos com o vírus de Schrödinger, né? Você tá e você não está com o vírus. Então, fique em casa, porque, assim, eu posso passar numa boa por esse vírus, mas eu posso transmitir para uma pessoa que já tem uma porrada de comorbidades aí, que vai se ferrar. Então, assim... Na verdade, sim, já teve muita gente saudável, jovem, que nem você, que me perguntou: mas não era melhor eu já pegar de uma vez, porque aí eu já não me preocupo? Você não tem como saber se você vai ter um quadro tranquilo ou não. Porque 0,5% não é zero. De repente, você ganha na loteria do azar. E é você que termina lá na UTI. Então, por favor, gente, não se infectem intencionalmente. Porque não dá para saber. Não tem garantia que você vai ser quadro leve. Mesmo que você seja o super, ultra maratonista, que corre ultramaratona sem você problema nenhum. Você tem um histórico de atleta. Então, assim, é melhor não pegar. Não adianta confiar nisso. Melhor é não pegar, se previne e vamos torcer para a vacina chegar logo. Porque a vacina é a nossa única garantia de que a gente vai sair disso mais tranquilo.
E acompanhar, e o pessoal tem que acompanhar coisas oficiais também, né? Não adianta elas ficarem nesse monte de negócio. Não, porque foi a China que inventou esse vírus. Gente, ó, eu não vou explicar aqui o porquê, mas no nosso canal do YouTube eu fiz um vídeo todo certinho explicando como que é provado pelo DNA, se estuda o DNA, como que é provado que esse vírus surgiu de uma forma natural? E por ação antrópica. É por ação antrópica. Porque se a gente não estivesse fazendo esse monte de cagada com o meio ambiente, isso aqui, esse monte de pandemia, essa não é a primeira e não é a será a última pandemia que surgiu por conta do desequilíbrio ambiental. Por conta de uma interação ecológica que está existindo que não deveria estar existindo. Então, assim, eu falei aqui da febre hemorrágica brasileira, o sabiá, é aqui de São Paulo. É um vírus que está lá, já pipocou um ou outro caso, é super fatal. Até hoje não causou, mas existe o potencial de causar uma epidemia. Os vírus, eles existem antes da gente, eles estão por aí. Não é uma fabricação do homem, mas a gente está se expondo mais a eles à medida que a gente está entrando cada vez mais no meio ambiente, causando alterações e desequilíbrios. E uma hora ou outra a gente topa com um vírus diferente aí. E vai aparecer outros, né? Aliás, esse vírus, ele pode, no caso, até sofrer outro tipo de mutação e começar a infectar a gente de uma outra forma totalmente diferente. E que é o medo. Eu falo na faculdade, na aula que a gente teve sobre vírus, que o professor falava que uma grande pandemia de gripe e com muitas mortes, do estilo da gripe espanhola, era uma coisa que a gente podia esperar. Ia acontecer. Isso na década de 90. E eu lembro que eu fiquei aterrorizada com essa ideia. Sempre foi uma das ideias que mais me deixou assustada. E assim, eu sempre leio muito sobre vírus e faço curso dessa parte porque eu tenho medo. Então, era uma coisa que assim, todo mundo sabia que ia acontecer. Ninguém fez nada, ninguém se preparou. Exato, a gente teve 2 avisos antes, 2 parentes deles que causaram epidemia. O SARS e o MERS, o SARS-1 e o MERS. Os 2 causaram, mandaram um anúncio ali. Ó, uma vez aviso, 2 vezes aviso, na terceira vai ser para valer. Parece brincadeira, mas e ninguém fez nada. E a gente, no meio da pandemia, não estamos fazendo nada. Portanto, assim... Não estamos fazendo nada aqui. A transmissão continua alta, vai continuar alta durante um bom tempo. Você acha que é hora de reabrir as coisas? De voltar ao normal que era que agora e não assim, mais, né? Falando do ponto de vista pura e simplesmente de saúde pública, não é o momento. Não tem que abrir agora. Não é mesmo, não tinha que abrir nada. Na verdade, assim, quanto mais radical a gente for, não ficar em casa agora, mais rápido a gente se recupera depois. Economicamente, eu sei que está difícil para muita gente. Eu sei que tem empresários como você. Está difícil para mim também, porque eu diminuí meu atendimento em consultório, diminui para focar na questão dos plantões, para não ficar tão cansada, para tentar me proteger e também para tentar reduzir o deslocamento de pessoas, tudo mais. Então, assim, fica ruim para todo mundo está ganhando menos dinheiro, todo mundo está com dificuldade e tem pessoas que estão com mais dificuldade. Sim. Só que não dá para a gente se preocupar com isso agora, e por pior que a economia fique, economia volta, economia se recupera, mesmo que a gente passe por um percalço. Acho que se todo mundo tiver consciência e tentar se ajudar nesse momento, a gente consegue passar por isso daí. Agora, se morrer, morreu. Ninguém ressuscita. Então, morreu, acabou. Então, a gente devia restringir mais ao invés de abrir mais. A gente tinha que estar se recolhendo cada vez mais, porque essa situação já vai piorar. E uma pergunta que fizeram aqui no chat, Jean, o nível de transmissão de uma pessoa assintomática é igual ao nível de transmissão de uma pessoa sintomática? Não tem como a gente responder isso, até porque para conseguir saber isso com certeza, ia ter que fazer um estudo meio antiético aí. A gente sabe que transmite, fora que existe o assintomático e o pré-sintomático. A pessoa que está antes de desenvolver o sintoma, ela é pré-sintomática, mas ela já começa a transmitir. Entendi. Então a transmissão, independente a gente acredita, vai rolar.
de qualquer Vai um. rolar. O que acontece é que carga viral é uma coisa que importa. A quantidade de vírus que você está falando. Quanto pior o paciente está, mais vírus ele está eliminando. Então, é óbvio que o assintomático, então, ele está transmitindo um pouquinho menos. Mas a gente não sabe qual que é essa carga viral. Tem vírus que a carga viral é baixíssima. E tem vírus que ela é altíssima. Você precisa receber muito vírus para ficar doente. Uhum. A gente não tem essa resposta para o corona. A gente tá... Então, assim, ele é altamente infectante, isso a gente sabe. Tanto que, assim, até dentro de hospitais, que é tudo super controlado, você tem um monte de protocolos, tal, acontece infecção, pode ocorrer infecção, quem dirá em locais, assim, mais... locais que não tem essa estrutura. Então, assim, um álcool em gel, uma máscara não vai resolver. A gente está trabalhando junto com a ABETA, né, Associação Brasileira das Empresas de Turismo e Turismo de Aventura, para protocolos, um manual de boas práticas para protocolos para quando a gente voltar a operar, porque não tem, a gente infelizmente não tem condições de ficar 2 anos parado esperando o negócio passar. Mas, assim, quando a gente voltar a operar, tentar minimizar os riscos. Mas, assim, até ter uma vacina, a gente não vai conseguir zerar o risco. E a gente está pensando, assim, é muito além do álcool em gel, é muito além da máscara. A gente está pensando em máquina de ozônio para poder desinfectar o carro. Está pensando em radiação UVC para poder desinfectar. São técnicas que já existem em alguns hospitais no mundo e mesmo assim ocorre infecção. Então, a gente não é. Agora tinha que ficar todo mundo em casa, renovar a assinatura da Netflix, não tem muito o que fazer. Assim, é muito difícil, a gente tem que se reinventar. E eu entendo assim que é difícil para algumas pessoas ficarem em casa por questões psicológicas. Eu sou uma pessoa super antissocial, né? Então, para mim, ficar lendo em casa é a melhor coisa que existe no mundo. Mas eu sei que tem gente que precisa socializar, que quer sair, que quer ir no churrasco. Gente, segura o fogo aí um pouco. Netflix, faz live. Live com os amigos. Pega a cervejinha. Aí o amigo pega a mesma coisa e vocês fingem que estão no mesmo ambiente. Porque pela internet não dá para pegar o vírus. Aí é 100% seguro. Só mas ignorância. Esse daí que nem eu vi o pessoal falando aqui, vamos seguir todo o protocolo de segurança. Gente, tá no ambiente fechado, ainda mais aqui que é frio, o pessoal vai ficar lá dentro do restaurante. Aí põe a mesa separada. Tem um cara corongado lá dentro, fica tossindo, espirrando, respirando e soltando o vírus no ar. Aquilo, se não tiver circulação, o vírus vai se acumulando. E aí a carga viral importa. Cada vez mais vírus no meio ambiente para transmitir para as pessoas. Aí você vai usar máscara no restaurante, você vai comer como? Exato. Você vai olhar para a comida, tirar foto, postar no Facebook e levar a comida para casa. Então, aí isso podia fazer em casa, né? Pô, tira foto da comida e posta em casa, porra. Posta em casa. E eu sei que é difícil, gente. Eu entendo a questão dos negócios, eu escuto as pessoas falando, é angustiante, eu me preocupo. Mas se as pessoas começarem a morrer à torto e direito, vai ser muito pior para a economia. E a questão E se a gente tivesse feito tudo certo desde o começo, isso já estava resolvendo. Beijo a Nova Zelândia. A gente começou bem, o negócio começou assim, nossa, no início a gente ficou assim, isso vai passar rápido porque a gente tem tudo para dar certo. A gente já sabe o que dá para fazer, o que não dá para fazer e o jeito que tem que ser feito. A gente já viu os outros fazendo. Só que daí antes, né? passa 15 dias, o pessoal acha que acabou a quarentena. Gente, quarentena não é 15 dias. E dá para entender toda a frustração econômica, toda a frustração social. Ninguém está diminuindo a importância desses 2 fatores. A questão é que você tem uma coisa que é prioridade, que é a saúde, porque você não está só se colocando em risco, você está colocando uma porrada de gente em risco que não precisava estar. Então, assim, não é diminuir a importância, mas é uma questão de uma realidade, porque se a gente tivesse feito tudo certo, a gente estava saindo, a gente está 90 dias de quarentena esperando a quarentena começar, porque as pessoas não respeitam. Pior que é. Então, assim, tudo isso que está tendo de problema hoje é decorrente de más ações de um monte de gente, de poder público, de um monte de gente mesmo, que fizeram tudo errado e a gente tá na merda agora porque não fez certo. Então, senão a gente podia estar seguindo o exemplo da Nova Zelândia, gente.
Então, e assim, teve uma pergunta sobre o tamanho do país, tal. Eu acredito que sim, fica difícil a gente jogar o Brasil inteiro num balaio só. Mas assim, a questão de regionalização, se você está dando autonomia para os lugares para decidir, então a questão de controle dava para ser feita muito bem. Então Mas a grande questão, tá, tudo bem, o país é imenso, é continental. Mas se a gente, desde o começo, a gente já estava sabendo da epidemia, a gente tivesse instituído medidas mais radicais, tivesse ampliado a testagem no país inteiro, e o povo que está vindo de fora, o vírus não vem sozinho. Ele não vem flutuando pelo ar. Ele vem dentro de alguém. Então a gente tem que ter uma pessoa carregando o vírus. Ele vem de carona. Começasse a testar todo mundo que estava chegando. Você está chegando dos países, da Itália, lá de fora, dos Estados Unidos. Chegou, você está de quarentena, você está isolado. Testa essa pessoa. Essa pessoa deu positivo, com quem você teve contato? Eu vou atrás dessas pessoas. É um puta gasto? Tinha gastado metade do que já gastou. Tinha gastado metade do que já gastou. Tinha isolado as pessoas, não tinha chegado gente doente, não tinha ter que ter isolamento, não ia ter que ter lockdown, não ia ter ninguém fechado. Pois é, a gente estava saindo de tudo isso. A Tailândia... É a famosa economia burra. Não. Eu não lembro se é Tailândia ou Taiwan e o Vietnã também. O Vietnã é um país super pobre, não tem porra nenhuma de dinheiro. E eles controlaram a epidemia de uma forma exemplar. Fechou, não tinha que fechar. Tem um caso aqui, a gente isola aqui, testa todo mundo, rastreia e eles conseguiram controlar sem gastar o dinheiro que a gente gastou. Portanto, assim, o pessoal do Chalé na Mata daqui está perguntando qual a posição quanto à abertura em Gonçalves? É arriscado ou é tranquilo? É arriscado. Eu não sou da área, mas eu ainda acho que é muito arriscado, acho que é muito cedo. E a Jô também falou, ela também acha, né? É arriscado. É arriscado. Não existe protocolo de segurança, gente. Sempre falo, você acha muito engraçado quem fala, vamos seguir. Não é você que vai seguir, né? Você vai ficar isolado na sua casinha. Quem vai seguir é o seu funcionário, que não tem outra opção, porque você mandou ele trabalhar, que ele vai ter que ir lá e seguir os protocolos de segurança. Gente, o pessoal se infecta em hospital, por mais cuidado que a gente tenha. Então, assim, é óbvio que tem risco. E você vai garantir que esse cara que vem, ele vai seguir tudo direitinho? Eu já te digo que não, porque hoje eu andei aqui pelas estradas, estava uma festa. Não, metade das pessoas andando na cidade, a gente foi no mercado ontem sem máscara. Aí uma pessoa fala assim, eu vou colocar a máscara porque tá todo mundo me olhando feio. Porra, meu. Então, assim, é difícil. Então, eu acho que a gente tem pouco tempo, a transmissão vai cair. Acabar. O Mark Zuckerberg, já falei que ele tem recalque da gente. E ele derruba a transmissão com 1 hora. Mas eu acho que assim, a gente podia concluir que a abertura é precipitada. Sim. Não tá na hora. Todo mundo tem que ficar em casa o máximo possível, porque tem gente que vai ter que trabalhar. Então, quem pode... Você não quer risco, gente? Não tem profilaxia, não tem remédio que evite. A melhor forma de você evitar o risco é ficar em casa e não ter contato com outras pessoas. Exato. Porque o vírus não vai chegar sozinho na sua casa. Ele também não chega sozinho na sua casa. E eu já queria agradecer de antemão. Eu já queria agradecer de antemão, porque já apareceu o sinalzinho aqui, ó. 1 minuto e meio. Agradecer você, Jã. Eu chamo ela de Jã, que ela é minha amiga. Desculpa, gente. Sinto inveja. Azar de vocês. Aí. Eu queria agradecer você de antemão por ter participado da nossa live. Eu acho que foi super rica. Eu acredito que a gente tenha conseguido responder as perguntas de todo mundo. E obrigada também pelo trabalho que você tem feito com toda a paciência do mundo em grupos de WhatsApp, em Facebook, passando informações, tentando desmistificar. O Instagram da Jã tá aí, marcadinho. E acompanhem também, porque ela tem umas fotos muito legais. E para quem puder, depois eu vou colocar esse vídeo no nosso canal no YouTube, Mantiqueira Ecoturismo. E eu realmente espero que vocês tenham gostado da nossa live. Espero que você tenha gostado de ter participado também, Jã. Gostei, agradeço também a todo mundo que participou. Sinto muito, assim, realmente não consigo
acompanhar esses negocinhos subindo aqui. Não, tá todo mundo agradecendo, falando parabéns. Obrigado pelo esclarecimento, muito bom, gratidão, parabéns. É unânime, Jean. Então, galera, espero que todos fiquem bem. Fiquem em casa, continuem acompanhando nossas lives, que logo mais vai ter novidade. E todo mundo se cuidando. Isso aí. Fique Tchau, em casa. galera. Beijão. Tchau, Jean. Beijo. Tchau.